Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a análise das partidas. Vamos à segunda partida do dia. A análise da partida do Fabiano Caruana contra o Firuja. O Caruana está de branco, o Firuja de negras. Seu cunha é 4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, D3, bispo C5, cavalo de B, D2, D6, C3, A6, cavalo F1, essa Dioco piano, né? Roque, cavalo G3, bispo A7, recuou o bispo, vai evitar a pressão aqui, evitar já esse peão aqui, né, avançando para B4 e dando total no bispo, bispo G5, cravou o cavalo, H6 deu tozinho no bispo H4, aqui tem um truquinho, tem que ficar esperto aqui. G6. Isso é novo e interessante, é uma jogada nova isso daí. Não estava na coisa que podia jogar cavalo A5, cavalo H5, cavalo por C4, cavalo por F6, G por F6, D por C4, rei H7, H3, bispo E6, cavalo H2, torre G8, cavalo G4, torre G6. Aí podia dar um ataquinho razoável. Mas vamos voltar. Jogou aqui, jogou A4, rei G7, roque, G5, cavalo por G5, H por G5, bispo por G5, torre H8, abriu a coluna H para atacar o roque das brancas, H3, fechando, rei, dama G8, trazendo a dama para ajudar, dama F3, cavalo E8, bispo E3, rei G8, bispo por A7, torre por A7, dama E3, atacando a torre, dama G7, F4, dama H6, é que aqui tá perigoso para as negras também, mas olha que dá para sacrificar o bispo, entrar com a dama, mas não vai dar muita coisa, vamos ver. Cavalo F6, torre de A F1, dobrou as torres, bispo G4, cravou a torre, torre F2, aqui F por E5 é o único caminho para manter equilíbrio, né? Daí bispo por F3, dama por F3, cavalo por E5, dama por F6, dama por dama, torre por dama. Ia ficar. Mesmo assim não ficava muito bom também. Vai embora lá, o que eles jogaram? Jogou torre TF2, cavalo H5. Era melhor que jogar torre G8, torre por G8, torre G8. Porque o bispo por H3 é uma forte ameaça, né? Daí a dama D2, aqui podia ser H por G4, cavalo por G4, torre 1. Vixe, dama G2, dama H2, cavalo por dama cheque. Aqui caía tudo, né? Bispo H3, F por E5,
dama por H2, dama por dama, torre D2, cavalo E5, torre por F6, torre por G3, mas eles jogaram nada disso, jogou cavalo por H5, bispo por H5, bispo D5, torre A8, dama G3, dama G7 para trocar as damas, damas por G7, rei por G7, F por E5, D por E5. Aqui podia até ter jogado cavalo por E5, né? D4, mas aí, ó, cavalo C6. Ou aqui tirar o bispo por B3. Mas o que eles jogaram foi bispo por F7. Bispo por F7. Torre de A, F8. Bispo D5 voltou. Torre por F2. Torre por F2. Bispo G6. Torre F3. Cavalo D8. Cavalo F2. C6. Bispo B3. B5. Rei E3. Cavalo de B. Cavalo B7. Bispo C2. Cavalo C5. A por B5. A por B5. Torre F1. Torre A8. D4. Tá 3 peões pelo cavalo, né? Torre D7. G4. Torre H8. Torre F3. Cavalo B6. B3. E por D4. C por D4. Torre 8. Podia ter jogado B4 também, mas torre 8. Rei F4. Torre F8, cheque. Rei E3. Torre 8. Rei F4. Torre F8. Rei E3. Rei E8. E aí temos outro empate por repetição. Hoje estão gostando dos empates, hein? Então estamos aí mais um empate, então, entre o Fabiano Caruana e o Firuja. Isso aí, pessoal. Hoje, pelo jeito, tá recheado de empates, hein? Até mais, um abraço. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscreve no nosso canal para a gente divulgar mais o xadrez, o canal crescer. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.